Olá, visionários! Neste vídeo vamos falar sobre uma das maiores paixões dos brasileiros, o futebol. Como uma sociedade adoecida pode transformar um simples entretenimento como meio de fuga da realidade, oscilando em um vale de alegria exagerada para momentos de profunda solidão e falta de propósito. Os gatilhos ideais para a violência exacerbada, o empobrecimento intelectual da nação e a farra dos donos do poder político em face a uma população completamente miserável e adormecida. Não podemos negar a importância do entretenimento e das práticas esportivas na promoção da saúde e bem-estar humano. Pesquisas do Centers for Disease Control and Prevention indicam que jovens envolvidos em esportes têm menor probabilidade de desenvolver comportamentos de riscos, como o uso de substâncias ilícitas. Um estudo publicado na Health Education Research concluiu que crianças e adolescentes que praticam esportes têm melhor desempenho escolar. O exercício melhora a circulação cerebral, favorecendo a concentração e a aprendizagem. Embora o esporte tenha benefícios inegáveis para a saúde e o bem-estar, é importante analisar criticamente como ele é utilizado na sociedade moderna, desviando-se dos propósitos originais a tal ponto de produzir mais problemas do que benesses. Fique conosco nesta breve análise para juntos propormos uma solução para um problema pouco observado na sociedade brasileira. Olá, visionários! Bem-vindos ao lugar onde você pode obter a inspiração necessária para prosseguir a sua jornada. Já se perguntou o porquê praticamos esportes? De onde surgiu essa ideia? As práticas esportivas podem ser vistas como uma sublimação da necessidade humana de competir e demonstrar superioridade. Desde os primórdios da civilização, a competição esteve presente como um instinto básico de sobrevivência, refletido em guerras, disputas territoriais e caça. Contudo, à medida que as sociedades evoluíram, tornaram-se mais organizadas e perceberam que conflitos armados constantes eram insustentáveis. Surgiram alternativas que canalizavam essa energia competitiva de maneira mais controlada: os esportes. No mundo antigo, práticas esportivas como os Jogos Olímpicos na Grécia ou as corridas de carruagem em Roma tinham múltiplas funções. Elas não apenas celebravam a força e a habilidade individual, mas também criavam um espaço seguro para a rivalidade entre cidades ou grupos. Eram essencialmente um meio simbólico de resolver tensões que poderiam de outra forma resultar em conflitos reais. Além disso, os esportes ofereciam um palco para exibir valores como honra, coragem e disciplina, que antes eram demonstrados apenas em guerras. Essa transição da violência para a competição esportiva ajudou a preservar esses ideais sem o custo destrutivo das batalhas. Mesmo nos dias de hoje, o espírito competitivo encontrado nos esportes reflete essa mesma necessidade de confronto e superação, mas dentro de limites civilizados e previamente acordados. Portanto, as práticas esportivas surgiram não apenas como uma forma de entretenimento, mas também como uma resposta cultural e psicológica à necessidade de competir, resolver disputas e demonstrar superioridade sem as consequências devastadoras da violência. Mas será que essa estratégia conseguiu realmente resolver o problema da busca desenfreada por poder presente em nós? Acho que não, e você vai concordar comigo. No passado, no Império Romano, os esportes e espetáculos, frequentemente marcados por extrema violência, foram amplamente utilizados como ferramentas de manipulação social. Os jogos de gladiadores, as corridas de bigas e outras competições organizadas no Coliseu e em arenas espalhadas pelo Império serviam a um propósito estratégico: distrair a população dos problemas sociais, econômicos e políticos. A política de pão e circo, termo cunhado pelo poeta romano Juvenal, descrevia como os governantes ofereciam alimentos e entretenimento gratuito à plebe para manter o povo passivo e leal ao regime, enquanto os cidadãos se maravilhavam com as batalhas sangrentas entre gladiadores, luta contra animais ferozes e execuções públicas. Questões como corrupção, desigualdade e a falta de liberdade passavam despercebidas ou eram minimizadas. Esses eventos tinham um apelo quase hipnótico. O espetáculo da violência não apenas entretinha, mas também reforçava a autoridade do Estado. Você pode questionar que o futebol não é semelhante ao que acontecia na época do Império Romano, que o futebol é um esporte que promove a paz e não promove violência e tal.
Desculpe, mas você está redondamente enganado. O problema é que a grande mídia, que tem uma fatia considerável desse bolo, tem mascarado os fatos, e a maioria dos casos de violência não são divulgados. A violência no futebol brasileiro é um problema antigo que reflete a cultura de rivalidade exacerbada entre torcidas organizadas. Embora nos últimos anos tenham ocorrido esforços para reduzir os índices de violência, como maior fiscalização, punições mais rigorosas e proibições de torcidas organizadas em alguns jogos, o problema ainda persiste. E vai além disso. O esporte, principalmente o futebol, foi transformado em uma mercadoria, movendo um mercado bilionário que beneficia mais os grandes investidores do que a população em geral. Patrocínios, direitos de transmissão e marketing esportivos priorizam o lucro, deixando em segundo plano os valores originais do esporte. Você já parou para observar o modo de vida ostentado pelos atuais ídolos do futebol? Isso tem influenciado jovens que têm abdicado dos estudos e da educação em nome desse ideal de vida propagandeado. A sua atenção está sendo desviada dos grandes problemas sociais e políticos. Eventos como Copas do Mundo e Olimpíadas frequentemente ganham mais destaque do que questões urgentes, como a educação ou a saúde pública. Isso pode criar uma falsa sensação de progresso ou união, mascarando desigualdades estruturais. Qual seria um meio saudável de praticar esportes ou até mesmo acompanhar eventos esportivos principalmente? Se você obter um nível de atenção a ponto de identificar, opa, estou usando isso como uma fuga. Questione sua alegria, sua tristeza, seus impulsos violentos. Tente entender a si mesmo. Isso é o que chamamos de autoconhecimento. O quão importante é para você que seu time do coração vença um campeonato? É justificável tanta euforia, tantos desentendimentos, brigas e inimizades por conta de times de futebol? Será que você não está apenas sendo guiado por uma força primitiva que precisa da disputa como meio de obter validação? É só um entretenimento. O time não passa de uma empresa. Os jogadores não são leais aos times e tudo que você está adorando é um pedaço de pano com certas cores. Será que você não está apenas repetindo comportamentos aprendidos sem ao menos questionar o propósito deles? A nossa geração não produzirá heróis dignos da história porque estamos desprovendo a nossa existência de significado. Nós do canal Visionários estamos empenhados a te ajudar a encontrar um significado que você possa utilizar todo o seu potencial para iluminar o caminho de quem compartilha da sua jornada. Siga-nos para mais conteúdos incríveis e até a próxima, Visionários.